Ok, eu quero criar um projeto no Quartus, quero associar ele com pinos físicos do FPGA, quero usar o Time Analyzer para poder fazer os constraints de tempo, de modo que ele execute sem problemas, e quero também fazer a simulação em Model Sim. Como é que eu vou fazer isso tudo? Bom, eis o tutorial. Para não perder tempo, já estou aqui com o Quartus e com o Model Sim aberto, vamos começar com o Quartus então, tá? Eu vou criar um novo projeto clicando aqui em New Project Wizard, aí ele vai dar essa janelinha aqui, né? A gente vai clicar em Next e selecionar o diretório de trabalho. No meu caso, já tem um diretório pronto. Importante que o diretório não tenha espaços nem acentos, porque o Quartus é bastante chato com isso. Até por isso que eu criei um diretório aqui na raiz do C, né? C contador, sem espaço, sem acento, sem nada. Vou criar aqui o nome do projeto contador, tá? Vou dar um Next, Empty Project. Aqui no Add File, se você já tiver algum arquivo pronto, você já importa ele, tá? No meu caso, eu já tenho, então eu vou importar aqui os arquivos de um contador. O arquivo do Verilog dele e também o testbench, tá? Mas, para quem está começando o projeto do zero, isso aqui vai ficar vazio. Deixa Next, a gente vai selecionar agora o FPGA que a gente vai trabalhar. No caso da UFBA, a gente trabalha com a placa DE2115, que contém um FPGA da família Cyclone 4E, de modelo EP4CS115F29C7, que é esse aqui. A gente dá um Next. Aqui a gente não seleciona nada, dá Next e dá um Finish. Pronto, a gente criou o nosso projeto. No meu caso, a gente já tem os arquivos Verilog, mas para quem não tem, aí você vai criar aqui do zero, você vai vir aqui em File, New, e aqui você cria o seu Verilog HDL file, você cria do zero e instancia lá. No meu caso, eu já criei um arquivo, que no caso é o contador.v, é um contador com um pino de reset, um pino de clock, né, pino de entrada, e também um pino de saída, que na verdade são 8 pinos de saída, né, é um registrador de 8 bits, que, bom... Basicamente, esse contador vai funcionar assim. A gente dá um reset para poder jogar o valor dele para zero, e a cada pulso de clock ele vai incrementar de uma unidade, tá? É um negócio bem simples, só para poder fazer a simulação aqui. A gente tem aqui também o nosso test bench, que basicamente vai dar o reset inicial e depois ele vai aplicar o sinal de clock, tá? A gente vai utilizar isso aqui para o Model Sim. Mas enfim, a gente tem nosso contador.v. Como é que a gente vai fazer, depois de fazer o nosso módulo aqui, para poder associar ele com pinos físicos? Primeiro de tudo, a gente tem que importar os assignments. Então a gente vai vir aqui em Assignments, Import Assignments, e vai selecionar o nosso arquivo de assignments de pino. Nesse caso aqui eu já tenho o da DE2115, é um arquivo .qsf, a gente vai vir aqui abrir e clicar em importar, tá? Ok, importado, a gente vai vir aqui no Assignment Editor e a gente já vai ver que está tudo associado, né? Os nomes físicos dos pinos estão associados a nomes que são mais fáceis de entender. Por exemplo, o pino Y2 está associado com Clock 50, pino E21 associado com LED verde 0, LED G0, né? Então está tudo aqui tabelado já para facilitar a vida de quem for desenvolver aqui, né? Mas enfim, a gente tem aqui o Assignment Editor e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o nosso módulo aqui e fazer uma análise e síntese. Logo depois da análise e síntese, a gente vai gerar um diagrama de bloco, que no caso vai ser um bloquinho com as entradas e saídas do nosso módulo, porque a gente vai criar um arquivo de design de blocos, onde a gente vai associar os pinos de entrada e saída. Beleza, análise e síntese feita, sem problema nenhum, vamos criar então o arquivo de bloco. Vamos clicar aqui no nosso arquivo contador.v, que é o módulo principal, não é o testbench, tá? É o arquivo mesmo. Clica com o botão direito e vai em Create Symbol Files, né? Aí a gente vai criar o arquivo de símbolo lá, o bloquinho, que a gente vai poder importar para o nosso diagrama. Tá, mas no nosso diagrama, como é que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em File, vou criar um novo Block Diagram, né? Lembrando que esse Block Diagram não pode ter o mesmo nome que o seu módulo principal aqui do Verilog. Inclusive, antes que eu esqueça, eu tenho que vir aqui nesse Verilog, clicar com o botão direito e selecionar ele como o Top Level Entity, né? O arquivo principal aqui do projeto. Ok. Aqui no nosso diagrama de blocos, a gente vai vir nessa porta IND que tem aqui, vai vir em Project, e aqui a gente já vai ter nosso contador, que é aquele diagraminha de bloco mesmo que a gente já tinha, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou associar aqui com entradas que a gente já tem e saída que a gente já tem. Eu vou colocar aqui o nosso clock de 50, vou colocar o botão 0, SW0, e eu vou colocar os LEDs verdes de 0 a 7 aqui na output, tá? Vou conectar isso tudo, isso aqui vem para clock, isso aqui vem para reset, isso aqui vem para os LEDs. Aí aqui a gente vai nomear, né? Isso aqui vou colocar LED G de 7 a 0. Tem que ser 2 pontos aqui no meio, desculpa. Aqui a gente tem que colocar o clock 50, que no caso é a entrada de clock de 50 MHz. E aqui a gente vai colocar SW0, que é o botão, né? O botão 0. Ok, pronto. A gente já fez a nossa associação de pinos. Lembrando que quando eu for salvar aqui, o nome vai ter que ser diferente do nome de qualquer outro arquivo Verilog que eu tenho. Então eu vou colocar como contador diagrama, tá? Salvei. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Agora que a gente está com os pinos associados, estamos com o nosso módulo ok, vamos fazer o Timing Analysis, tá? Ele vai fazer a análise de tempo, ver se tem constraints habilitados, se tem limitações de tempo já aplicadas. Se não tiver, a gente vai criar a partir do Time Quest, tá?
Nesse caso aqui vai dar erro, tá? Esse caso aqui vai dar erro porque o clock padrão de cada projeto que você inicia no FPGA, no Quartus, né, é de 1 MHz, de 1 GHz, melhor dizendo. Só que o nosso FPGA que a gente trabalha só trabalha até no máximo 250 MHz, é uma frequência 4 vezes menor. Ele vai dar merda, né? Ele vai acusar quais são as merdas que dão, ele vai acusar, para o pior caso, qual é a frequência máxima de operação, e isso a gente vai se basear para poder configurar os constraints todos certinho, né? Enfim, a gente vai vir aqui no Time Analyzer, a gente vê que está em vermelho, e a gente vai logo no pior caso, o caso de execução lenta, 85 graus Celsius, né? Que aqui, ó, ele diz que a frequência máxima de operação é 309 MHz e a frequência máxima é 250 por causa da limitação do próprio FPGA, né? Então a gente vai ter que setar nosso clock abaixo do 1 GHz que tá aqui, tá vendo? Aqui tá com 1 GHz. Além disso, aqui no Unconstrained Paths, a gente vê que os inputs e outputs não tem delay definido. A gente tem que colocar um delay de input e output para poder ele usar na simulação. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no clock, né, que está em 1 MHz, clica com o botão direito nele e vai dar um report timing. Ele vai abrir o Time Analyzer e vai fazer todo o reporte de tempo, baseado no sinal de clock que a gente definir. Nesse caso, eu vou definir o sinal de clock que está lá no próprio arquivo contador.v, que é o CLK, vou colocar o tempo de setup e vou dar um report timing. Ele vai mostrar, para o pior caso, o tempo que precisava para poder completar o cômputo certinho. No caso aqui, ó, a gente precisava de mais 2.2 nanosegundos aproximadamente, né? O clock está muito rápido, a gente precisa diminuir. A gente vai fazer 3 coisas então para poder corrigir isso tudo, né? Esse aqui já é o pior caso, ele já gera o report timing para o pior caso, que é o caso de execução lenta em 85 graus Celsius, né? Então, os outros casos vai ter um tempo menor, obviamente, né? Então, a gente sempre se baseia pelo pior caso para poder fazer com que o nosso produto funcione em todos os casos, melhor dizendo, né? A gente vai dimensionar o pior caso para que no melhor caso seja melhor ainda. Enfim, a gente vai adicionar 3 limites aqui, 3 constraints para poder fazer o nosso circuito operar certinho. A gente vai vir em constraints create clock, vai criar um clock e a gente vai associar esse clock ao clock do nosso arquivo, CLK, né? A gente vem em getPorts. Vou colocar 20 nanosegundos, porque eu quero criar um clock de 50 MHz, porque eu conectei lá naquele diagrama de bloco a entrada de clock do nosso bloquinho com o pino de clock de 50 MHz. Então eu vou definir com 50 MHz, né? Eu não estou fazendo outra frequência diferente, não estou usando PLL para poder mudar a frequência, então eu vou estabelecer os 50 MHz para casar com aquele pino ali, ó. Então tá, 20 nanosegundos, não vou mexer no dot cycle, tá? Vai ficar 50%. Vamos dar um run. Ok. A gente fez nossa primeira limitação de clock. Agora a gente vai setar o input delay, tá? Eu tava vendo uma aula de Wagner, ele recomenda a gente colocar um input delay de 10% do valor do clock. Então, se o período do clock é 20 nanosegundos, a gente coloca 2 nano de delay. Aqui no caso, para as inputs, né? Eu vou selecionar o clock aqui de destino, colocar 2 nanosegundos, e a gente vai vir aqui e colocar all inputs aqui dentro do colchete, dá o run. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para outputs. A gente vem aqui, seleciona o clock, coloca 2, e a gente coloca aqui all outputs, né? Ok, vamos dar run. Beleza, já fiz as limitações, agora eu vou fazer o quê? Vou clicar com o botão direito e dar um regenerate all out of date. Ou seja, ele vai gerar o reporte de tempo para todos os casos, desde o pior até o melhor. E agora não deu nada de errado, inclusive a gente está com folga de operação. Olha só, 11 nanosegundos folgados aqui. A gente podia colocar um clock maior, tá? Eu coloquei 50 MHz só para poder corresponder com o pino de 50 que eu associei lá no diagrama de bloco, tá? Feitas essas limitações, a gente tem que gerar um arquivo SDC. Então a gente vai clicar aqui embaixo, write SDC file. Aí vai ter esse contador.out, ok? Quando eu fechar, ele vai pedir para salvar de novo. Vou salvar de novo por desencargo de consciência, mesmo nome de arquivo. Pronto, ok. A gente criou o nosso arquivo de constraints de tempo e agora a gente quer aplicar aqui no nosso projeto do Quartz. Como é que a gente faz? A gente vai vir aqui em Settings, vai vir em Time Analyzer e vai adicionar o nosso arquivo SDC, que está aqui no diretório. Dá um Apply, dá um ok. E agora vamos fazer o Time Analyzer de novo. Vamos lá? Ok, ele vai fazer análise e síntese, vai fazer o filter, vai fazer o time analysis depois. E aí a gente vai ver que não vai ter nada vermelho, não vai ter nada fora de ordem, vai estar tudo certinho, depois de terminar o processo de time analysis. Além disso, eu vou mostrar também uma coisa que é muito interessante para a gente ver se o nosso design está certinho, que é o RTL Viewer, tá? Para quando você está fazendo o seu código lá em Verilog e você quer ver se ele está batendo com o circuito que você esperava que ele montasse, dá para a gente ver isso no RTL Viewer, né? Ele mostra a vista do nosso código Verilog como se fosse um diagrama de bloco mesmo de componentes, fica muito mais fácil de entender. Enfim, o Time Analyzer agora, ó, perfeito. Ele tá com o clock certinho, 50 MHz. Frequência máxima de operação essa aqui, 112. Baixou? Não era 250? Sim, baixou, mas isso porque a gente aplicou constraint de tempo também de delay de input e output, tá? Isso também afeta aqui. Mas isso não dá problema, a gente colocou 50 MHz de operação, não vai dar problema aqui, tá? Tá tranquilo, tá favorável. Beleza. Outra coisa antes da gente sair do Quartz e ir para o Model Sim, né? RTL Viewer. A gente vem aqui no Tools, a gente vem em Netlist Viewers e RTL Viewer, a gente vai ver um diagrama do nosso circuito para ver se está tudo certinho. E tá tudo certinho, né? A gente tem aqui um somador
que basicamente ele vai incrementar uma unidade a cada pulso de clock, e caso a gente dê o pino de reset, a gente vai zerar esse dado aqui. Então esse aqui vai para 0, tá? Bom, o que que acontece? Nosso diagrama tá certinho, tá? Se você vê algum erro aqui, significa que tem algo de errado no seu código Verilog, você vai lá e corrige, tá? Bom, vamos então para o Model Sim, tá? Eu tô aqui com o Model Sim aberto, e no Model Sim agora a gente vai fazer a parte de simulação. Como é que a gente faz? Primeiro a gente tem que criar um novo projeto, vai vir File, New, Project, né? E a gente vai criar aqui no nosso mesmo diretório de trabalho. Vou criar aqui contador teste, tá? Também evitar acento e evitar espaço, né? Mas enfim, vou dar um OK, e agora que a gente cria o nosso projeto, a gente vai importar nossos arquivos, né? A gente vai importar tanto o arquivo do Verilog, quanto o arquivo do TestBench, tá? É importante a gente importar os dois arquivos. Importante importar. Mas enfim, ok. Importados os dois arquivos, a gente vai vir aqui em Compile, dar um Compile All. Se tudo der certo, vai compilar os dois certinho. Se não der certo, você clica aqui e vê o que deu errado na sua compilação, para você ajeitar lá no código, né? Enfim, deu tudo compilado, o que eu vou fazer? Eu vou simular agora. Vou clicar em Simulate, vou dar um Start Simulation, e agora eu vou vir aqui no Work, que a gente acabou de criar, e clicar no nosso TestBench, contador TB. Ok. A gente clicou no TestBench, e agora a gente vai ter essa vista aqui, ó, com as entradas e saídas e tudo, e a gente vai ter a vista do Wave aqui, ó. Se você não estiver vendo isso aqui, você vem em View e ativa o Wave aqui no View, tá? Vai ativar ele aqui, tá? Enfim, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar todas essas entradas e saídas e arrastar aqui para o Wave, aqui para essa coluna cinza. E vamos formatar os nossos dados de modo que a gente consiga visualizar certinho, né? O Clock eu vou colocar como binário, o Reset eu vou colocar como binário, e o nosso Out eu vou colocar como um unsigned, né? É um decimal sem sinal. Ok, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar agora no Runtime Options para poder ele rodar em Default Run, deixa eu colocar 1000 nanosegundos, Apply. E vamos rodar. Deixa eu dar um run 1000. Pra ver o que dá. Olha só, ele rodou até 1000 nanosegundos e deu pra ver que a simulação tá rolando de boa, olha só. Dá pra ver que tá rolando de boa aqui, ó. Ele começou zerado porque eu dei um reset, aí ele foi a cada pulso de clock, né, ele incrementa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfim, é assim, né? É basicamente assim que você simula. E pra poder salvar o resultado da simulação, né, você vem aqui em File, você vem em Save Format, e aí você salva o seu arquivo .do, né? Ok, tá salva a simulação. Bom, é isso, não tem muito mais o que falar. Eu tentei ser o mais breve possível aqui para poder simplificar a vida de quem for usar o Quartz e Model Sim. E, bom, é isso aí. Qualquer ajuda pode me procurar.